Boa noite a todos, sejam bem-vindos à leitura compartilhada do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Vamos continuar hoje com o tema Por que Freud odiava o fundamentalismo religioso? Aspas. Eles estavam fatigados e desamparados, como ovelhas sem pastor. Mateus 9,36. Dylan me procurou porque o seu casamento estava desmoronando. Era simpático e gostava de conversar, mas não entendia o que estava acontecendo. Ele se via como um sujeito divertido que simplesmente tinha se casado com uma mulher muito rígida com relação a várias coisas, especialmente ao seu hábito de beber. Aspas, eu apenas fiz a escolha errada. Era a sua explicação para os problemas do seu casamento. Após várias sessões e muito incentivo e pesquisa da minha parte, Dylan e eu fizemos uma importante descoberta. Ao beber, ele não estava apenas procurando se divertir, ele se empenhava profundamente em não se sentir mal. O álcool era uma espécie de anestésico que ele usava para evitar, sempre que possível, sentimentos dolorosos. Levou bastante tempo para Dylan concluir por si mesmo que era alcoólatra. No decorrer do ano seguinte, Dylan transformou-se. Começou a frequentar reuniões dos alcoólicos anônimos, parou de beber e tornou-se bastante religioso. Ele não se interessava por religião desde os poucos anos que passara na escola paroquial, mas algo tinha mudado para ele. Dylan conseguiu admitir que era impotente para tomar certas atitudes na vida e que, assim como precisara da ajuda dos outros, precisava da ajuda de Deus. Ele tornou-se capaz de falar sobre as suas inadequações, abrir-se para emoções que sempre desconhecera e confiar nas outras pessoas pela primeira vez na vida. O fato de Dylan compreender que estava desamparado e que precisava da ajuda de outros e de Deus modificou a sua vida. Ele sente que Deus literalmente salvou a sua vida e não tem vergonha de dizer que a religião fez dele um homem mais autêntico. Freud odiava a religião. Não creio que seja necessário abordar aqui a criação religiosa de Freud e o que fez com ele tivesse tanta raiva da religião. E o que fez com ele tivesse tanta raiva da religião? Para Freud, ela era uma ilusão que as pessoas usavam para defender-se do sentimento de que estavam desamparadas no mundo. Segundo essa perspectiva, as pessoas vivem de forma superficial, escondendo-se atrás de rituais e regras religiosas em vez de enfrentar significados e sentimentos mais profundos. Algumas pessoas de fato fazem isso, principalmente os fundamentalistas religiosos. Mas na vida de Dylan, a religião estava tendo o efeito oposto do que Freud imaginaria. Jesus discordaria da opinião de Freud a respeito da religião. Para ele, reconhecer a nossa impotência era um sinal de maturidade espiritual, e pedir a ajuda de Deus e dos outros era a melhor coisa a ser feita. A religião não foi feita para ser uma defesa contra a sensação de desamparo. Ela é uma resposta positiva a este sentimento que nos abre a um relacionamento com alguém capaz de nos ajudar quando precisamos. Para Jesus, todos vivemos sensações de desamparo e todos necessitamos de Deus. Princípio espiritual: a saúde começa com o reconhecimento de que não somos Deus. Tema: por que Jesus odiava o fundamentalismo religioso? Aspas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mateus 23, 27. Embora Jesus certamente fosse discordar das condições de Freud a respeito da religião em geral, ele concordaria com a crítica específica aos fundamentalistas religiosos. Jesus detestava o uso distorcido da religião e a via como uma estrutura que torna mais fácil o relacionamento com Deus e não como um conjunto rígido de regras que fazem as pessoas se sentirem bem ou mal.
O casamento de Noa e Raquel estava abalado. Noa tivera uma única relação extraconjugal, mas se sentia péssimo e tentava entender como aquilo podia ter acontecido com ele e com seu casamento. Embora só tivesse acontecido uma vez, ele sentiu necessidade de confessar a Raquel o ocorrido e pedir perdão. Ela ficou furiosa. Claro, né? Na condição de cristã extremamente fervorosa, Raquel considerou aquele ato inaceitável. Noa cometera o único pecado que lhe dava uma justificativa bíblica para o divórcio. E ela pretendia, aspas, obedecer à palavra de Deus. Noa estava arrependido, mas ao mesmo tempo confuso. Ele achava que a sua traição não tinha sido apenas o resultado de uma fraqueza, mas também um sinal de que alguma coisa estava errada em seu casamento. Raquel encarava essa atitude do marido como prova de que ele, no fundo, não estava arrependido e o ameaçou com o divórcio. O aconselhamento conjugal foi difícil, porque Raquel se convencera de que era a vítima inocente de um pecaminoso de imoralidade, enquanto que Noa queria mais entender por que aquilo tinha acontecido. Raquel tornara-se grande conhecedora dos versículos bíblicos sobre a infidelidade e os votos do casamento, e os usava abundantemente em nossas sessões. Se você passasse mais tempo refletindo sobre a palavra de Deus, não seria vítima dessas coisas. Era o que Raquel oferecia como solução. Teria sabido que o seu corpo não pertence a você. Noa baixava os olhos, sem saber o que responder. Embora Noa e Raquel tenham decidido permanecer juntos, o aconselhamento conjugal terminou de uma maneira um tanto insatisfatória para todos nós. Para Noa, duas questões permaneceram pendentes: o perdão de que ele precisava por ter pecado contra a mulher e os problemas de relacionamento que o tinham feito procurar sexo fora do casamento. Em vez de procurar examinar os problemas, do relacionamento, Raquel acusava o marido de má vontade em assumir a responsabilidade pelos pecados da carne. Ele pecara contra ela e ela esperava que ele passasse o resto da vida tentando redimir-se. Ela tinha o direito bíblico de deixá-lo quando quisesse, e se resolvesse fazer isso, exerceria o seu direito com uma justificada indignação. Jesus considerava a infidelidade um pecado nocivo para os relacionamentos, mas ele queria que a Sagrada Escritura fosse usada para beneficiar o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas, e não para nos dar poder sobre elas. As pessoas às vezes acreditam que as Escrituras contêm provas de que elas estão certas, quando na verdade estão espiritualmente erradas. Raquel usava a religião como uma defesa para não examinar a maneira como ela própria contribuíra para os problemas do casamento. Não é este o objetivo da religião. Este é o tipo de fundamentalismo religioso que torna as regras mais importantes do que as pessoas e não contribui em nada para o crescimento espiritual. Quando as regras passam a ser mais importantes do que os indivíduos que as seguem, a religião pode tornar-se nociva. Jesus considerava ofensivo as pessoas pegarem as Escrituras, que têm o potencial de uni-las a Deus e aos outros, e as usarem para exercer poder. Para Jesus, a religião deveria produzir compaixão e conexão, e não arrogância e autoritarismo. Princípio espiritual: a verdadeira religião fortalece a compaixão e a ligação com Deus e os outros. Tema: o problema com a religião. Aspas, quero misericórdia e não sacrifícios. Mateus 12:7. A senhora Johnson é uma assistente social que supervisiona casos de abuso infantil e leva o seu trabalho muito a sério. O número de casos sob sua responsabilidade é maior do que o dos seus colegas, e ela trabalha mais horas porque tem a necessidade obsessiva de prestar atenção aos detalhes. Embora a senhora Johnson não seja uma pessoa religiosa, sua dedicação ao trabalho é religiosa.
Hannah, que foi recentemente contratada para trabalhar com a senhora Johnson, também é assistente social e está ansiosa para crescer na carreira. Ela não se concentra tanto nos detalhes como a senhora Johnson, mas sente que escolheu a profissão certa devido ao seu amor pelas crianças. Hannah é idealista e espera que o seu otimismo seja útil para enfrentar desafios mais difíceis. Ela tem uma grande paixão pela sua atividade profissional com as crianças. Infelizmente, a senhora Johnson não gosta nem das ideias nem da abordagem de Hannah. Ela acha que precisa defender o campo da assistência social de pessoas sonhadoras como Hannah, que dão mais valor à relação amorosa com as crianças do que ao trabalho árduo para protegê-las, cuidando obsessivamente dos menores detalhes operacionais. Aspas. A única maneira de nos tornarmos bons assistentes sociais é passar mais tempo no campo de batalha e prestar atenção aos detalhes, costuma dizer a senhora Johnson. Com o passar do tempo, as coisas se tornaram cada vez mais difíceis. A senhora Johnson repreendia Hannah sempre que essa cometia um erro ao arquivar documentos. Constantemente criticava as decisões dela nos casos administrativos e nunca perdia a oportunidade de corrigi-la em relação à política do departamento. Hannah finalmente deixou o emprego, sentindo-se desanimada e oprimida. Aspas. Acho que não fui feita para esse tipo de trabalho, disse ela no seu último dia. A atitude de vocês diante da vida é diferente da minha. O trágico é que Hannah poderia ter se tornado uma boa assistente social caso tivesse recebido um estímulo suficiente, mas como nunca seria uma profissional do feitio da senhora Johnson, foi rejeitada. A senhora Johnson sacrificava-se muito, mas lamentavelmente seu sacrifício decorria mais da rígida necessidade de seguir as regras do que da compaixão pelos outros. As pessoas podem ter uma rigidez religiosa com relação a muitas coisas na vida. No caso da senhora Johnson, tratava-se do trabalho. Jesus ensinou que a rigidez das pessoas sempre causa vítimas. Nesse caso, Hannah foi a prejudicada. No decorrer da história, muitas pessoas se engajaram em várias formas de sacrifício como parte da prática religiosa. Abrir mão dos desejos pessoais em benefício dos outros pode ser um sinal de verdadeira compaixão quando motivado pelo amor. No entanto, o sacrifício desprovido de amor é uma religião vazia. Jesus acreditava que a religião destituída de amor é sinônimo de religião vazia. É por isso que ele desejava misericórdia em vez de sacrifícios. A adesão rígida à prática religiosas que perdem de vista o propósito original de desenvolvermos uma relação de amor com os outros é uma religião negativa. Jesus amava a religião, mas odiava a rigidez. O problema não é a religião, e sim a sua prática inflexível que priva as pessoas do que elas têm de melhor. Princípio espiritual, o problema não é a religião, e sim a rigidez religiosa. Gratidão, boa noite e até a próxima.